E aí, passa a visão. Fala galerinha, tudo na paz? Eu me chamo Jane Gomes e hoje eu vim aqui conversar um pouco com vocês sobre o que é poesia marginal periférica. Bom, para iniciar, quero pontuar que esse assunto está sendo posto em evidência aqui hoje, pois é o assunto central em meu trabalho de conclusão de curso e permeou a pesquisa que tenho feito desde 2019 sobre o poeta marginal Edgar Borges, radicado aqui no bairro de Mãe Luísa e motivo do nascimento desse podcast. Bom, para começar, é importante pontuar que a literatura marginal foi um movimento poético da década de 70, pós-tropicalista, ou seja, nasceu durante os anos de chumbo do regime militar, ou ditadura, de Emílio Médici. O movimento foi se formulando através de escritores considerados transgressores por produzirem à margem do mercado editorial, por utilizarem em sua poética um linguajar coloquial, distanciando-se do cânone literário. Para quem não sabe o que é cânone, é o mesmo que exemplo ou referência. Estes abordavam temáticas da violência urbana diária e política, no sentido institucional. Podemos citar entre estes autores Ana Cristina César, Torquato Neto, Paulo Leminski. Suas obras eram produzidas em livretos mimeografados, reproduzidos e distribuídos pelos próprios autores nos centros urbanos, sendo estes futuramente denominados de geração mimeógrafo. Na década de 90, a periferia entra em cena, levando para a poética marginal, antes protagonizada por autores da classe média alta da década de 70, assuntos relativos à periferia e suas causas, dando não só abertura para poéticas periféricos, como o escritor Ferrez e o poeta Sérgio Vaz, como também incluindo uma nova vertente para a poesia marginal, aquela que vem de autores que vivem à margem socialmente e estruturalmente. Em sua dissertação de doutorado, a produtora cultural e pesquisadora Érica Nascimento fala que, em território brasileiro, entretanto, o significado atribuído à expressão literatura marginal, mais difundido na imprensa e no senso comum, está relacionado ao contexto da ditadura militar. Esses poetas marginais eram oriundos da classe média, alguns das camadas altas, estudantes de universidades públicas e ligados às atividades de cinema, teatro e música. Quanto aos consumidores das suas obras, estes eram também membros das classes privilegiadas. As especificidades do movimento de literatura marginal dos anos 70 são relevantes contrapontos às características de um outro conjunto de escritores que se apropriou da expressão literatura marginal para caracterizar seus produtos ou para organizar sua atuação cultural. Essa elaboração de uma literatura marginal que traz à tona uma certa realidade de espaços e sujeitos marginais, embora produzindo controvérsias, agregou um conjunto de escritores que passou a se identificar com a expressão e a auto-atribuir a seus produtos literários esta marca. Contemporâneo ao que foi relatado anteriormente, na cidade que é popularmente reconhecida por ter um poeta em cada esquina, destacava-se Edgar Borges, conhecido artisticamente como Blackout. Poeta e multiartista visual, o excêntrico artista deixou um legado pouco falado, referenciado ou reconhecido. Em seus escritos é possível visualizar a questão social e de marginalidade exercida por quem mora em áreas periféricas e que vivenciou fatos históricos, políticos e culturais em foco. Segundo Sérgio Vaz, em entrevista, a poesia através do movimento hip-hop possibilita a independência da periferia. Com batidas ritmadas e letras fortes, o rap, ritmo e poesia, e o slam, recitação performática, surge como uma forma de amplificar as vozes marginalizadas. Com a sua produção sendo cada vez mais aceita e acolhida dentro e fora das comunidades, foram surgindo diversos recitais, saraus, como o do Zé Batidão, que é citado pela Érica Nascimento, o sarau da Cooperifa,
que é organizado pelo poeta Sérgio Vaz, e com o passar dos anos e o crescimento do slam, que são batalhas de poesia, cujo molde veio dos Estados Unidos através do núcleo Bartolomeu de depoimentos e memória do hip hop, que tem como linha de frente a rapper, poeta e atriz e apresentadora e grande inspiração também, né, a Roberta Estrela Dalva. Essas batalhas surgem como um furacão, dominando as periferias brasileiras e sendo um pontapé para diversos autores, poetas e rappers e músicos da periferia que utilizam essencialmente suas vidas como temáticas centrais para escrever ou escrevivências, termo utilizado por Conceição Evaristo para explicar sua poética, que nasce a partir de suas experiências pessoais e dos seus entes queridos, assim como dos seus antepassados. Vamos para um trecho da fala de Conceição Evaristo para o TVE Bahia. Estava numa mesa de escritoras afro-brasileiras e eu dizia: a nossa escrevivência não é para adormecer os da Casa Grande, e sim para acordá-los dos seus sonos injustos. E é uma escrevivência que está profundamente colada à nossa vivência. Isso não significa, por exemplo, que no Conto Maria eu tenha vivido essa situação. Não significa que eu seja Ana da Venga, mas significa que cada história que a gente escreve a partir de dentro, a partir inclusive de uma herança histórica que nos contaminou e que nos contaminou, né, que está presente até hoje. Isso tudo, no início da pesquisa, me causou diversos insights de como as pessoas periféricas usam os relatos pessoais como inspiração para os seus escritos, seja através da literatura impressa ou dos seus escritos que são transformados em músicas. E, para encerrar esse episódio, eu concluo com a recitação do poema de Blackout, intitulado Verso Passageiro, que se encontra no seu zine Duas Cabeças, que você pode fazer a leitura no blog poesiasubterrânea.blogspot.com. Um cheiro e até o próximo episódio. Caminha ali, aqui, coisas de um povo. Passa, grita, sussurra e nada de novo. Está completo, vivido. Ou vívido a branca cor de um poeta esquecido nas avenidas. Produzido, apresentado e editado por Jane Gomes.